Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Mateus, capítulo de número 6. Continuação da mensagem de semana passada. Eu não consegui terminar a mensagem, né? Eu já tinha avisado os irmãos que talvez eu não conseguiria e não consegui mesmo, né, terminar. Então, nós estamos falando sobre o Pai Nosso e hoje fica a parte 2 do Pai Nosso para a gente poder fazer, né, e entender aí um pouquinho desse texto. Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Diz assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe tudo o que você precisa antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Eu esqueci de passar um aviso. Vocês perceberam que só estava o irmão aqui do louvor, né? Não se preocupe, os irmãos não estão de banco, tá? É que não tinha baterista. O Adelso teve que viajar, o Isaías foi para Brasília a serviço. Então, por isso que a gente fez hoje voz e violão, porque a gente não tinha baterista. Amém? Domingo que vem volta ao normal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero passar um pouquinho do resumo, né? Poucas coisas daquilo que eu falei semana passada, rapidinho, 5 minutos, e já entrar na palavra, porque senão eu não consigo terminar, mas hoje eu termino, em nome de Jesus. Irmãos, Pai Nosso, ele é mais que um modelo de palavras, lembra? Eu falei isso. Ele é um resumo da vida cristã, uma síntese do evangelho em forma de oração. Nós podemos repetir o Pai Nosso sempre? Mas nós acabamos de ler que nós não devemos repetir como fazem os pagãos. O problema não é repetir o Pai Nosso. O problema não é saber de cor o Pai Nosso. O problema é repetir oração para querer vencer a Deus pelo cansaço. É isso que Jesus diz. Não repete achando que por muito falar, Deus vai te ouvir. Porque não é assim, né? Então, orar o Pai Nosso, se você quiser todo dia pela manhã, com o entendimento daquilo que nós estamos ensinando, e orar o Pai Nosso, você pode orar o Pai Nosso todos os dias com entendimento. Por quê? Porque ele é uma síntese da vida cristã, é o evangelho em oração. Você vai estar pedindo ao Senhor para transformar você nessa oração. E seríamos bons crentes se Deus transformasse-nos totalmente, 100% nessa oração. Então, o Pai Nosso, ele nos ensina o relacionamento com Deus e com os homens. O relacionamento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, quem é Deus, e também como nós devemos lidar uns com os outros. Jesus foi maravilhoso ao nos ensinar essa oração, porque se de fato a gente caminhar naquilo que o Senhor está ensinando, irmãos, nada te para, porque você será um exemplo de homem e de mulher de Deus, né? O Pai Nosso que estás nos céus, o Pai Nosso, a oração, ele começa com o Pai Nosso que estás nos céus, que é essa oração que entende, que mostra que nós temos um Deus que é Pai.
um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que quer que nos acheguemos a Ele em comunhão, em oração, na presença do nosso Pai. Jesus quer falar para nós o seguinte: vocês têm um pai que cuida, um pai que ama, um pai que zela. Mais ainda, um pouquinho do resumo, né? Poucas coisas daquilo que eu falei semana passada, rapidinho, 5 minutos, e já entrar na palavra, porque senão eu não consigo terminar, mas hoje eu termino, em nome de Jesus. Irmãos, Pai Nosso, ele é mais que um modelo de palavras, lembra? Eu falei isso. Ele é um resumo da vida cristã, uma síntese do evangelho em forma de oração. Nós podemos repetir o Pai Nosso sempre? Mas nós acabamos de ler que nós não devemos repetir como fazem os pagãos. O problema não é repetir o Pai Nosso. O problema não é saber de cor o Pai Nosso. O problema é repetir oração para querer vencer a Deus pelo cansaço. É isso que Jesus diz. Não repete achando que por muito falar, Deus vai te ouvir, porque não é assim. Né? Então, orar o Pai Nosso, se você quiser todo dia pela manhã, com o entendimento daquilo que nós estamos ensinando, e orar o Pai Nosso, você pode orar o Pai Nosso todos os dias, com entendimento. Por quê? Porque ele é uma síntese da vida cristã, é o evangelho em oração. Você vai estar pedindo ao Senhor para transformar você nessa oração. E seríamos bons crentes se Deus transformasse-nos totalmente, 100% nessa oração. Então, o Pai Nosso, ele nos ensina o relacionamento com Deus e com os homens. O relacionamento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, quem é Deus, e também como nós devemos lidar uns com os outros. Jesus foi maravilhoso ao nos ensinar essa oração, porque se de fato a gente caminhar naquilo que o Senhor está ensinando, irmãos, nada te para, porque você será um exemplo de homem e de mulher de Deus. Né? O Pai Nosso que estás nos céus, o Pai Nosso, a oração, ele começa com o Pai Nosso que estás nos céus. Que é essa oração que entende, que mostra que nós temos um Deus que é Pai. Um Deus que quer se relacionar conosco. Um Deus que quer que nos acheguemos a Ele em comunhão, em oração, na presença do nosso Pai. Jesus quer falar para nós o seguinte: vocês têm um pai que cuida, um pai que ama, um pai que zela. Mais ainda, um pai que entregou o seu único filho santo para morrer no nosso lugar, para que possamos ser salvos. Então, a oração começa com o Pai Nosso. Depois, a oração ela continua com a santificação do nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. E esse é o maior propósito da vida. Né? No Catecismo de Westminster, a primeira pergunta é: qual é o propósito do homem? O propósito do homem é ser feliz em Deus e glorificar o seu nome para sempre. O propósito da nossa vida é que Deus seja glorificado em todas as nossas atitudes. Então, santificado seja o nome do Senhor. Isso mostra para nós que Deus é santo. Isso mostra para nós que nós devemos reconhecer a santidade de Deus. Depois ele continua, né, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é vem o teu reino? Jesus está ensinando para nós que o governo das nossas vidas tem que estar entregue aonde? Nas mãos do nosso Deus. É o Senhor que governa. É o Senhor que direciona. A vida para um homem, uma mulher de Deus, para os discípulos de Jesus, ela só tem sentido quando Cristo governa. Se somos nós mesmos que governamos, por que Cristo? Para que Cristo? Não precisamos de Cristo. Seríamos donos das nossas próprias vidas e vamos viver de acordo com nossas próprias vontades. Então não é assim. Então Cristo tem que reinar, o nosso Senhor tem que reinar sobre nós. O crente vai ter Cristo no governo, por quê? Porque quando Cristo está no governo, todos nós vamos avançar, amém? Então por isso que Jesus nos ensinou que o reino do Senhor deve vir sobre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que Jesus está querendo ensinar para nós aqui? Que nós devemos submissão total para o nosso Deus. Deus sabe o melhor da nossa vida. A vontade de Deus nunca nos levará a um lugar ruim. Pelo contrário, a vontade de Deus
sempre nos levará em lugar de paz, em lugar de tranquilidade, em lugar do propósito dele. Mesmo que estejamos em guerras, mesmo que estejamos com problema financeiro, se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós sabemos que o milagre vem e que a paz que excede todo entendimento estará sobre nossas vidas. Porque nós sabemos que estamos cumprindo a vontade do Senhor. E Deus, quando nos leva em qualquer lugar, Ele nos sustenta, amém? Por isso que é importante a gente entender, né, que viver o centro da vontade de Deus é a melhor escolha da sua vida. Mas é a viagem mais louca que um homem pode querer entrar. É a viagem mais... Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Porque o próprio Deus diz que nós não devemos andar por vista e sim por fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, pode estar chovendo canivete, pode estar acontecendo maiores problemas, podemos passar com dificuldade. Nós vamos estar sempre na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé nos fará caminhar cada dia mais. Amém? Agora eu começo a parte 2 da minha mensagem, que vamos começar hoje. Versículo de número 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Irmãos, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus está querendo ensinar com essa mensagem, né? Que a nossa dependência diária está num Deus provedor. É Deus que vai prover todas as coisas sobre nós. Depois que a gente eleva os nossos olhos para o nosso Pai, dizemos que o reino dele, venha o teu reino, que faça a tua vontade. Agora nós estamos diante de um Deus que cuida, de um Deus provedor, de um Deus que nos diz: dependa de mim, porque eu vou entregar tudo que vocês precisam. O pão, o que é o pão, irmãos? Pão para nós é símbolo de sustento. A maioria das pessoas, principalmente na nossa cultura, começa com o café da manhã. E no café da manhã tem pão. Ou tem um bolo, ou tem alguma coisa que sustenta. Mas a maioria dos nossos irmãos começam com um pão. E o pão para nós, Jesus está querendo dizer que aqui que é o necessário para a nossa vida. Deus vai nos dar o necessário de tudo que precisamos. Engraçado que Jesus não nos ensina a pedir por luxo, mas pedir por suficiência. O que é suficiente para nós? Deus, Ele não promete dar para mim e para você tudo que você pede. Deus não vai te dar tudo que você pede. Amém? Mas Deus vai te dar tudo que você precisa. Jesus aqui, ele está nos convidando a pedir com humildade. Ele está nos chamando a orar e falar: Deus, me dá o que eu preciso. Será que nós conseguimos orar todos os dias pela manhã e pedir para Deus o que você precisa? A sua necessidade do seu dia? A gente às vezes sempre quer mais. E o homem não tem limite, irmãos. Se você hoje ganha um salário mínimo, quando você chegar em 2, você vai querer 3. Se você chegar em 3, você vai querer 10. E isso, entender a oração do Pai Nosso, é olhar para as coisas da nossa vida e falar assim: Deus, o que de fato eu preciso? Qual é o pão que eu preciso? Sabe, irmãos, Deus vai dar tudo que você precisa. Se você precisa de um carro, Deus vai te dar. Se você precisa, então se você hoje falar assim: Senhor, eu quero pagar a escola dos meus filhos, Deus vai te dar a escola dos seus filhos. Senhor, eu quero poder fazer alguma coisa, eu quero poder sustentar um missionário, Deus vai te dar. Tudo que você precisa, Deus vai colocar na sua mão. Sabe? Outra coisa que Jesus nos ensina aqui é que o pão, ele não é meu. O pão, ele é nosso. Olha que interessante. A gente precisa aprender a orar pelo Senhor.
É uma oração comunitária, é um pedido comunitário, não é o meu, é uma oração solidária, é uma lembrança que vivemos em comunhão. Nós não vivemos isolados. No mundo de hoje, a maioria das orações tem sido o meu, o meu, o meu. Aí quando eu estou com dificuldade, eu corro e peço para alguém orar por nós. É assim ou não é? Mas é o meu, é o meu. Eu coloquei no grupo essa semana, que essa semana, quem está precisando das nossas orações, quantos viram? São os nossos irmãos, a Lucimar, o Adelso, a Mariana. Eles hoje precisam das nossas orações. É o Zé Maria que está internado. Talvez alguns irmãos estão precisando do nosso sustento hoje. Então, amanhã pode ser a gente. E com certeza virá a gente, porque a velhice chega para todo mundo. As enfermidades chegam para todo mundo. As necessidades chegam para todo mundo. E o que Jesus está nos ensinando é que somos família. Se Deus der um pouquinho mais de pão, repartiremos. O pão que Deus dá para você é para a sua família. Não é o meu e o seu. Não estão entendendo? É o pão nosso. Nós sustentamos a nossa casa, nós sustentamos a nossa comunidade, a nossa família aqui. Então nós precisamos entender que é assim que nós devemos buscar o Senhor. Sabe? O desejo de Deus é que nenhum dos seus filhos tenha necessidade. Nenhum dos seus filhos tenha necessidade. E talvez alguns tenham necessidade, não é porque quer, é porque as circunstâncias da vida os levou daquela forma. Alguns têm mais, é para que possa ajudar aos outros. O apóstolo Paulo vai ensinar, não lembro se é para Tito ou para Timóteo, a respeito das riquezas, que aquele que é rico, que não se apoie na sua riqueza, mas que a sua riqueza seja para abençoar os outros. Então, se nós um dia tivermos dinheiro e ficarmos ricos, irmãos, talvez eu estou errando aqui, mas não precisa esperar ficar rico para querer ajudar, porque isso é desculpa de aleijado. Deus dá hoje o que é nosso, amém? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Cada dia, Jesus está dizendo o seguinte: existe uma medida de providência. Existe uma medida de providência para cada um dos irmãos. Quantos lembram do maná no deserto? O maná vinha uma medida, você pegava para aquele dia. Você não tinha que se pegasse para 2, no outro dia estava estragado, com bicho. Então Deus, ele vai nos sustentar para aquilo que nós estamos precisando hoje. Eu não sei vocês, irmãos, mas nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Tudo que eu sempre precisei tinha ali. Algumas vezes ou outras vezes a gente passa por algumas dificuldades, Deus prova a nossa fé, mas logo em seguida Deus já resolve. E eu quero chamar os irmãos a observar o seu dia, observar qual é a medida da providência de Deus sobre a sua vida. Qual é a medida? Você já fez as contas de quanto você precisa orar a Deus? Não sabem quanto que você precisa, o mínimo para você sobreviver. Às vezes a gente está sobrevivendo com muito, achando que tem pouco. Então a gente precisa olhar e Jesus, ele nos ensina a observar isso. Jesus nos ensina a meditar sobre isso. Salmo, versículo 37, capítulo 37, versículo 25, diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 32, diz, Jesus ensinando aos discípulos: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber. Vosso Pai Celestial sabe que precisa de quê? De todas elas. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, mas tendo sustento e como nos vestir, estejamos contentes. Olha que maravilha, irmão.
Para que a gente tenha esse entendimento, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que você não deva crescer, amém? Eu não estou falando aqui que você não deva querer sonhar coisas grandes, ser presidente de uma multinacional, ganhar muito dinheiro. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que Jesus está nos ensinando a entender qual é a medida da nossa providência, daquilo que nós precisamos. Talvez você precise de R$ 500 por dia, não sei. Talvez você precise de 200, ou talvez você precise de 100. Tem famílias que vivem com 50, que é a medida de um salário mínimo, se você dividir. Cada um tem a sua necessidade. E isso é bom a gente olhar para que a gente não fique entristecido com quem tem mais. O missionário que esteve aqui, missionário é Carlos, amor, da África. Carlos. Não, o outro. É o outro missionário que foi da IBCL. Missionário Mário. Ele é da região aqui, então ele fica arrecadando fundos e numa pregação ele ia para um lugar da África e ele desligava o celular perto das pessoas lá, dos irmãozinhos. Por quê? Porque ele falou assim, cara, eles não podem saber que existe celular. Porque eles vão querer ficar olhando as coisas dos outros e vão começar a frustrar com a vida que tem. Eu falei assim, olha, e de fato trazendo para nós, sabe por que às vezes a gente frustra com a nossa vida? Porque nós só olhamos para quem tem mais que a gente. Só olhamos para quem foi em tal lugar, comeu tal comida, viajou para tal lugar. E se a gente olhar para trás, para quem está abaixo da gente, nós vamos falar assim, Deus, obrigado pelo que... Se a gente dá uma olhadinha pelas outras regiões do nosso país, a gente tem que agradecer a Deus pela região que nós moramos, irmãos. Aqui não tem seca, aqui não tem vendaval, aqui de vez em quando estoura alguma barragem aí, mas é por causa do homem, a ganância do homem. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é, olha, confie na providência de Deus. Orar pelo pão nosso de cada dia é tirar de nós toda a ansiedade que o mundo quer pôr. Por que nós ficamos ansiosos? Porque o mundo introduziu isso em nós. Se não existisse Dubai, você queria ir para Dubai? Você nem saberia que Dubai existia, irmão. De boa mesmo, quando eu era pequeno, eu só sabia que existia Aparecido do Norte. E nunca fui. Fui agora, depois de grande. Um mês passado eu fui lá. Não fui para ir na missa não, tá? Eu fui Aparecido. Vou ter que explicar melhor, né? O Douglas aqui, ele sabe que segunda-feira é minha folga. Quando eu vejo o meu telefone tocando, 6h30 da manhã. Pastor, você tá tranquilo hoje, né? Comprei um carro lá em Aparecida do Norte. Vão lá buscar comigo agora? Eu falei assim, não conheço, quero ir lá. Aí eu fui na segunda-feira, não tinha missa nenhuma, não frequentei missa, pode ficar tranquilo, os irmãos. Não me deu vontade nenhuma de ficar por lá, tá? Então, assim, fui, né? Conheci. Resumo da história, tá? Amém, irmãos? Amém? Então, a gente só tem ansiedade porque a gente vê outras coisas. E se contentar com o pão nosso de cada dia nos centra e nos faz menos ansiosos. Quantos concordam comigo? Que a gente fica ansioso por aquilo que a gente vê. Sabe? Deus preparou o povo de Israel com isso. É o dia de hoje. Aqueles que eram mais ansiosos, assim, não, vai faltar amanhã, dava problema. Passava dificuldade. Outra coisa, outro ponto que nós precisamos entender dentro dessa passagem, que nós temos que reconhecer que tudo que temos vem do Senhor. Quando nós oramos pelo pão nosso de cada dia, e o pão nosso de cada dia cai na nossa mesa, nós agradecemos o Senhor, porque nós sabemos que é Deus que nos deu. Quando nós oramos pelo nosso emprego, quando nós oramos
por um cargo melhor, quando nós oramos pelo crescimento, nós sabemos que Deus está cuidando de tudo. Outra coisa que Jesus nos ensina é que nós somos instrumentos do sustento uns dos outros. O pão nosso é compartilhar. O pão nosso é dividir com os irmãos quando eu percebo que eu tenho mais do que aquilo que eu preciso. Se você olhar para a sua vida e falar assim, olha, eu tenho mais do que aquilo que eu preciso, não, então hoje eu posso fazer uma oferta para o missionário. Então hoje eu posso abençoar algum irmão. E se a gente parar para observar, se não for a nossa ganância, se não for o nosso desejo de acumular, nós podemos fazer isso todo mês. Porque Deus dá o pão nosso de cada dia. Deus nunca vai dar só o seu pão. Essa é a palavra de Deus. Isso é o que Deus está nos ensinando. E Jesus aqui, para encerrar, ele está querendo ensinar nós com o contentamento. É outra aplicação que nós devemos pôr aqui. Se contente, irmão, com o que você tem. Se contente com o seu pão de cada dia. Se contente por estar pagando as suas contas. Se contente porque você talvez consegue ajudar algum irmão. Fique feliz por isso. Seja feliz no Senhor, porque Deus tem te sustentado. Deus tem cumprido tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Apóstolo Paulo, em Filipenses, vai dizer o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Se contente, irmão. Seja grato ao Senhor. Seja grato por poder dormir numa cama boa. Seja grato porque a sua casa não é de palafita e nem de lona. Seja grato ao Senhor. Tem gente que fica brigado porque paga aluguel. Cara, glória a Deus porque eu pago aluguel. Seria melhor se eu tivesse minha casa. Mas se eu não tenho, glória a Deus porque todo mês eu estou pagando aluguel ali. Porque eu não estou morando de favor, porque eu não estou morando em casa de madeira. Se contente com aquilo que Deus tem suprido na sua vida. Dai-nos o pão de cada dia, uma confissão humilde de quem depende de Deus em tudo. Quando você se ajoelhar na sua casa e orar ao Senhor, pedindo a Deus o pão de cada dia, você está dizendo para Deus: Senhor, eu dependo do Senhor em todas as coisas. E quando o pão vier, nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos sustentado. Quantos podem dizer obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos pensar assim. Versículo de número 12. Lembra que eu falei, não sei se eu já falei hoje, mas falei semana passada que o Pai Nosso é um relacionamento entre nós e Deus, e nós e os nossos irmãos, e nós e a nossa humanidade, e a humanidade. Agora começa. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus também aqui ensina para nós que a oração não é apenas um lugar de comunhão, mas também é um lugar de reconciliação. A oração é onde nós nos reconciliamos com Deus diante dos nossos pecados, nossas falhas, nossas rebeldias, nossas transgressões, mas também é um lugar que nós oramos para perdoar os outros. Nós oramos entendendo que nós também precisamos perdoar, porque nós ensinamos que nós dependemos do perdão de Deus. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então o Senhor nos perdoa, porque o perdão, ele faz parte do evangelho da graça. O perdão, ele não está isolado. Ele é um fluxo contínuo, que sempre vai acontecer. Deus sempre vai nos perdoar. Nós temos perdão diante de Deus através da cruz de Cristo, através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, através do penoso trabalho dele naquela cruz. Nós temos perdão, amém? Você tem perdão sobre a sua vida. Por isso nós podemos pedir perdão para o Senhor. Nós podemos
Dizer para Cristo todos os dias: olha, me perdoa. Eu erro, eu sou um problema, eu tenho problema. Ontem eu falei aqui, né, com os jovens, que diante do que eu vou fazer, é que Deus confia mais na gente do que nós mesmos. Deus sabe tanto do nosso potencial do que nós mesmos. E Deus vai nos perdoar. O que eu quero trazer para hoje é: chegue-se diante do trono da graça e peça perdão para Deus, porque Deus vai te perdoar sempre. Deus vai sempre trazer essa graça sobre a sua vida. Não estou falando de viver uma vida de pecado ou de viver uma vida leviana, achando que pecado não traz consequência. Pecado traz consequência, pecado traz problemas e precisamos distanciar do pecado. Não podemos viver uma vida de pecado. E nós precisamos entender que o perdão é o centro da nossa fé. A cruz de Cristo é o altar onde o santo perdoou os culpados, aonde Jesus derrama toda a sua graça sobre nós, aonde ele foi aceito. O seu penoso trabalho da cruz foi aceito. E ele nos justificou de todo o nosso pecado. Quantos recebem perdão nessa noite? Quantos podem entrar no trono da graça do nosso Deus e alcançar misericórdia quando necessário for? Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor, crendo que Ele vai te dar esse perdão. Alguns exemplos bíblicos. Davi peca gravemente, irmão. Davi sai do seu propósito e, ao sair do propósito, ele peca. Que para nós, não sai do seu propósito, porque toda vez que você sair do seu propósito, você vai pecar. Era tempo dos reis irem para a guerra. E onde que Davi estava? Olhando a Betinha. Estava de olho na Betinha, Betseba. Estava de olho na Betinha lá do palácio dele. Eu apelidei de Betinha, viu? Vocês não reparam, não. Estava lá olhando a Betinha tomar banho, achando que eu quero essa mulher. Mal sabia que era a esposa de um dos seus soldados, de um dos homens de guerra. Peca, tem problema, morre filho, traz assassinato para sua casa, mata esse homem. Olha o problema do pecado, porque saiu do propósito de Deus, mas recebeu o perdão do Senhor quando ele se arrependeu. Natan chegou, repreendeu, ele se arrepende do seu pecado. Pequei contra ti, tão somente contra ti pequei, Senhor. Davi se arrepende, Deus restaura Davi. Em Atos vai dizer que Davi era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Existe, irmão, não sei qual pecado você cometeu, qual ofensa você fez, o que você fez de tão de errado. Uma coisa eu sei, existe perdão para nós. E nós também aprendemos aqui que nós devemos perdoar uns aos outros. Isso é muito sério, irmão, porque se a gente não perdoa uns aos outros, nós não seremos perdoados. Lembra de José? Quando seus irmãos o vendem como escravo, cai na cova, vai para a casa de Potifar, vai preso e um dia reencontra com seus irmãos? A frase de José foi maravilhosa em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós intentastes contra o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Josué perdoou seus familiares. Irmãos, o perdão do pecado do outro contra você tem que ser feito. Eu sei que não é fácil perdoar. Quantos acham que não é fácil perdoar? Não é fácil. Às vezes a gente fica aqui anos e anos relutando com aquilo, mas nós temos que orar e buscar o Senhor. Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Por que será orar pelos nossos inimigos? Se você tem problema com alguém, eu vou te dar um direcionamento. Você vai abençoar essa pessoa todo dia. Você vai orar por esse inimigo que você tem. Senhor, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, que ela possa crescer, que ele possa crescer.
Pai, que ele possa viver a vida dele para lá, se crescer, romper não, abençoa, irmão. Que hora que você vê essa pessoa, você vai ver como é que seu coração vai estar mais maleável. É para lá. É para lá. Porque depois que você vê, porque se estiver perto antes da oração, irmão, você vai querer matar. E não é esse o sentimento. Então, você precisa orar pelo seu inimigo, liberando perdão, para que você possa ser perdoado. Porque perdoar é um ato de fé. Quantos entendem isso? Você acredita que Deus é justo bastante para lidar com o que você não consegue consertar. Liberar perdão é um ato de dizer, Senhor, eu não consigo lidar com isso. Orar por isso eu não consigo, mas eu vou orar e o Senhor vai me ajudar a consertar isso. Nós recebemos perdão de Deus e o fato de receber perdão de Deus nos dá a base para que nós possamos liberar perdão. Então a base de liberar perdão tem que ser o receber perdão. Quantos conseguem receber perdão de Deus? Pecado confessado é pecado esquecido, irmão. Confessa seu pecado e sai de lá limpo, sarado. Eu recebi perdão do Senhor. Eu recebi o sangue de Cristo sobre a minha vida. Então, nós vivemos dessa forma. Nós precisamos tratar isso em nós. Liberar perdão para o outro é liberar as duas pessoas ao mesmo tempo. Quem aqui já teve problema com alguém e teve que liberar perdão? Eu já tive, irmão. As 3 pessoas assim. Um antes de ser crente, 2 depois de crente. De ter que liberar perdão. E não é fácil. Não é fácil. A gente quer ver a pessoa morta. A gente quer ver a pessoa dando errado. Mas não está certo. Porque não é o princípio do evangelho. Então, quando eu liberei perdão, e eu sei que é assim com você também, eu fiquei liberto. Tira um peso das costas. Isso não foi um processo de um dia, irmão. Processo de meses orando, buscando ao Senhor, todos os dias orando. Deus perdoa, eu perdoo também, e eu quero que seja bênção, e faz, e Deus vai, sabe? Faça isso na sua vida. Faça isso na sua vida. Agora, mais sério um pouquinho. Se você não fizer, Deus não fará sobre ti. Isso é a Bíblia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, Deus me trata da mesma forma que eu trato o próximo. Me trata da mesma forma, me perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando. Irmãos, perdoa. Libera perdão. Principalmente se o problema estiver na outra pessoa. Principalmente se você foi a parte ferida. Principalmente se ela, a pessoa que pisou no seu calo, não foi você que pisou. Se foi você, peça perdão. Mas libere perdão, porque é dessa forma que Deus vai nos tratar. Hoje, graças a Deus, eu não tenho problema com ninguém. Eu não. Não sei se alguém tem problema comigo. Não sei se tem. Se tiver, que me procure. Se você estiver me ouvindo aí, me procure. Me procure. Porque vamos perdoar, irmão. Vamos viver em harmonia, segundo o reino de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque é para isso que Deus nos chamou. É assim que nós somos. E tem coisas que Deus usa para te fazer crescer, para te fazer romper. Sabe? Se Deus não fizesse o que fez com José, quem seria José na fila do pão?
Se Deus não fizesse o que teria feito com Moisés, o que seria? Então nós temos que pedir perdão e liberar perdão, amém? Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É isso que a palavra nos ensina. E é isso que Jesus nos ensina. Amém? Versículo de número 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus encerra essa oração ensinando para nós algo muito precioso. A vida do crente é uma batalha espiritual. Irmão, irmã, se você não entende que você está numa batalha e o que está em jogo é a sua salvação, é morar no céu ou morar no inferno, você vai entender hoje que você é crente. Todos nós estamos numa batalha. Se você não entendeu, eu vou pedir a Deus para abrir a sua visão espiritual um dia para você ver o que é essa batalha. Alguém quer ter essa visão? Alguém não quer ter? Irmão, tem anjos e demônios lutando uma hora dessa para esse culto acontecer. Quantos pensamentos tem aqui, quantas mentes tem aqui, quantas batalhas. Talvez você está pensando na sua conta que você tem que pagar amanhã, na esposa, no marido, no filho, nos problemas, nos boletos. Existe uma batalha espiritual. Nós estamos lutando, irmão, para que Deus nos livre do mal. Essa é uma petição, é um pedido de proteção espiritual. Livra-nos do mal, é um clamor de dependência. Quando nós dizemos assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação, nós estamos pedindo para Deus, Deus, elimine as tentações da minha vida. Quantos aqui, além de mim, são tentados por várias coisas da vida? Cada um tem uma tentação. Cada um tem seu ponto fraco. Se você não sabe qual é seu ponto fraco, comece a reparar, irmão, porque o diabo sabe. Qual é o seu ponto fraco? A palavra diz para nós que nós devemos vigiar e orar para que nós não entremos em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto nós estivermos nessa carne, irmão, nós teremos luta, nós teremos tentações. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, todo dia. Isso eu faço toda hora. Existe uma coisa chamada pecado original. Pecado que entrou no homem, que foi transmitido de geração em geração. Não tem como resolver isso agora. Não tem como resolver. Nós só vamos resolver isso na eternidade. O pecado habita dentro de nós, é uma luta constante do crente. A santificação é nossa, é pelo poder de Deus. Nós precisamos dizer não para o pecado e orar ao Senhor para que nos livre, para que nos dê vitória diante das tentações. Sabe o que vai nos fortalecer, irmão? Essas orações nós estamos fazendo aqui. Quanto mais nós oramos, mais fortificados nós ficamos. E quanto mais nós oramos, mais não para o pecado nós dizemos. Mais vitória nós temos. Então nós precisamos pedir ao Senhor e entender que existe esse perigo real. O perigo é real. E a tentação não vai vir com um prato sujo, feio. Não vai, irmão. Não adianta querer vir me tentar. Deixa eu pensar uma coisa que eu não gosto aqui. Estou pensando num prato de comida, irmão, mas eu como de tudo. Buchada de bode. Nunca comi e não tenho vontade. Tem gente que gosta. Não adianta vir o diabo me tentar com uma buchada de bode. Não quero não, obrigado. Agora, vem com arroz, um feijão, um ovinho, um macarrão, um picanha, um prato bonito, um churrasco, uma pizza italiana do Carmelo. O diabo, ele não vai te tentar com falsas tentações. Ele vai te dar o prato que você deseja. Se você gosta de comer buchada de bode, é buchada de bode que ele vai te dar.
ele vai te pegar naquilo que você ama. E é dessa tentação que nós devemos nos livrar. Entender que Satanás, Lúcifer, os demônios são reais, irmãos. Às vezes eu falava em casa sobre diabo, e minha avó falava: eu não quero esse nome aqui, porque não sei o que. Existe, é real, e nós temos que nos afastar dele. Ele é um adversário astuto. 1 Pedro vai dizer que ele fica ao nosso derredor. E deixa eu dizer uma coisa, o diabo sabe. Existe um capetinha que te acompanha, que sabe tudo de você, que sabe tudo que você faz, que sabe as suas fraquezas, que sabe os seus problemas, e você vai ter que dizer não todos os dias, todas as vezes. Sem Cristo, somos fracos. Sem Cristo, não venceremos. Por isso a oração é importante. Por isso nós estamos numa guerra. Por isso nós vamos entrar em uma guerra que não tem mais volta, irmão. Não tem mais volta. Nós estamos 5 anos preparando para isso. 5 anos, 4 conferências aconteceu. Essa foi a 5ª conferência? Isso, nós estamos indo para o 6º ano, é isso? Tudo ali, ó, sobre doutrina, sobre discípulo, sobre missões, santidade. Agora, luta. Luta. E a igreja tem o reino. Então, se você não vir orar, você está enrolado. É a igreja. Eu não estou passando medo de vocês, não, irmão. Estou trazendo a realidade do que da onde nós estamos entrando. O diabo é real. Então, você vai sentir a necessidade de orar. Pastor, estou passando por isso. Vem orar, irmão. Vem orar, irmã. Vem buscar a Deus, porque é orando que o Senhor vai nos livrar do mal. É orando que o Senhor vai nos livrar das tentações. É orando que nós vamos persistir, né, naquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos entender que a oração é o reconhecimento que sem a graça de Deus nós não vencemos o maligno. A oração é entender que sem a vontade de Deus nós nunca vamos vencer o que o diabo tem. É muito forte. O diabo é forte, você sabia disso? O diabo, ele é forte. É um derrotado. Também nós precisamos saber disso. Mas ele tem força. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, ele vai fazer de tudo para levar vidas juntamente com ele para o inferno. E não será nossa, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, entendemos aqui que orar pedindo para Deus nos livrar do mal é orar para nos revestir da armadura de Deus diante da batalha, diante dos dilemas e dos problemas da nossa vida. Então nós precisamos orar todos os dias, Senhor, que nós possamos vencer essa batalha com o Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o fim da oração. E deveria ser o fim de toda oração nossa, glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Essa oração termina com 3 verdades. Teu é o reino. Deus é o rei absoluto. Toda autoridade pertence a ele. Todos os desígnios, todo o governo, todo o império. Deus é soberano diante de tudo. Deus levanta reis, Deus abate reis. Deus faz o que ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer, irmão. Nabucodonosor que diz, né, que poderia dizer para nós que de forma tão dura, Deus como Deus tratou Nabucodonosor. Sabe? Não adianta querer perseguir a igreja. O reino é do Senhor. O mundo é do Senhor. A igreja, por mais perseguida que seja, sempre estará com ela a vitória. E quando Jesus termina a oração dizendo que teu é o reino, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Senhor, não é mais o meu reino, é o seu. Teu é o poder,
Deus é o sustentador de todas as coisas. Nós não temos forças em nós mesmos. O poder é de Deus, tudo é de Deus, é Deus que nos sustenta, é Deus que diz que, olha, quando eu estou fraco, ali é que eu estou forte. É na nossa fraqueza que nós vemos a mão de Deus, é dos nossos defeitos, é dos nossos problemas, que nós vamos ver o quão Deus é forte, o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus cuida de nós. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Deus é poderoso, amém? Deus tem poder para acabar com o mundo assim, ó. Olha o dilúvio. Eu sempre que contém uma tempestade, eu penso no dilúvio. Sábado mesmo eu pensei no dilúvio. Eu pensei assim, meu Deus, o que 5 minutos de chuva fez aqui, imagina o que foi no dilúvio. Imagina o poder de Deus. Irmão, se Deus quiser acabar com a humanidade, ele não precisa pensar um segundo. Ele acaba com tudo, ele muda tudo. Então nós precisamos entender que Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser, porque dele é o poder. Dele é o poder. Teu é o reino, teu é o poder. E por que disso tudo? Porque tua é a glória. Isso é o ponto final de tudo. A Deus toda a glória. A Deus toda a honra. A Deus todo louvor. Jesus termina a sua oração dizendo: olha, Senhor, o Senhor é glorificado em tudo. Quando a gente ganhar qualquer coisa, ou quando a gente ver o poder de Deus em qualquer coisa sendo usado por Deus, nós devemos virar para Deus e dizer: Senhor, toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Jesus está ensinando isso para nós. Todo negócio que nós fazemos, toda vitória da nossa família, tudo pertence aos. Tudo que nós pegamos na nossa mão, salário nosso, comida nossa, nós devemos orar para Deus e falar: Deus, tudo é para o Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Esse é um meio de gratidão. Quando nós damos glórias a Deus, nós estamos falando: Senhor, glória, eu sou grato por tudo que o Senhor faz. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem me dado. Sabe, nós precisamos encerrar isso dizendo que o reino pertence a Ele, o poder pertence a Ele, a glória pertence a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, nós precisamos orar firme. Nós precisamos submeter aos planos de Deus. Nós precisamos depender da graça de Deus. E nós precisamos adorar a Deus em todas as coisas. É isso que Jesus está nos ensinando na oração do Pai Nosso. É isso que Jesus quer ministrar em nossos corações. A pergunta que fica para nós essa noite é: eu tenho buscado a vontade de Deus ou apenas a mim? A minha vida santifica o nome de Deus? Cristo reina de verdade em todas as áreas da minha vida? Minha oração começa com Deus ou comigo mesmo? Como que nós temos começado as nossas orações? Você tem uma listinha de oração, irmão? Então faça uma lista de oração na sua casa. Coloque na sua Bíblia, ande com ela ali, sobre os pontos que você deve orar. Comece todos os dias orando o Pai Nosso com entendimento. E depois passe. Ou coloque no meio do Pai Nosso tudo aquilo que você precisa. Que nós possamos viver uma vida que glorifique a Deus. Que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé?
Feche seus olhos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos aprender essa oração. Nós precisamos viver essa oração todos os dias. Me ajuda os meus irmãos, que possamos andar de acordo com a Tua verdade, com a Tua graça, com o Teu amor e Teu favor. Que possamos obedecer ao Senhor em todas as coisas. Que possamos viver, Senhor Deus, em tudo, na nossa casa, nossa família, para glorificar o Seu nome. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o dono do reino, o Senhor é o dono de toda a glória. Pai, e nesse tempo que estamos entrando em oração, que possamos experimentar coisas grandes no Senhor, na Tua presença. Porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai bondoso, é um Pai que nos ama, é um Pai que quer se relacionar conosco. Ah, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos e que possamos ter revelação desse perdão para que possamos perdoar a outro. Que possamos entender que o princípio da vida cristã é o perdão. Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia. Que possamos entender o que é a quantidade do nosso pão de cada dia. Que não sejamos gananciosos, que não olhamos para o meu próprio pão. Que não olhamos somente para aquilo que é meu, mas que cada um de nós possamos olhar para o que é nosso. Para o que é da nossa família como igreja, para o que é da vida do Senhor. Nos ensina a olhar para o nosso, nos ensina a olhar para aquilo que o Senhor nos chamou, para a comunhão diária com os irmãos, com a nossa família. Não nos faça acumular tesouros nessa terra, onde tudo acaba, mas que possamos viver de acordo com a Tua palavra, com a Tua verdade, com a bondade do Senhor. Que o Senhor nos direcione, nos guie, nos livra do mal, nos livra das tentações. É o que nós te pedimos, Senhor, porque nós somos filhos do Senhor, e sabemos que o Senhor é bom. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dever de casa para nós. Vamos orar o Pai Nosso essa semana, todos os dias. Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Ou se você quiser ler do 9 em diante. Pegue seu celular todos os dias, leia com entendimento e peça ao Senhor discernimento para aplicar isso na sua vida. Amém? Nós não terminamos, nós vamos até o final do ano numa série, da série Oração. Então nós vamos ficar até o final do ano falando sobre algumas orações da Bíblia. Semana que vem falaremos sobre um personagem da Bíblia que orou. Então peço para você não faltar, para que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Tendo as suas mãos, vamos orar mais uma vez. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos.
eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Estamos encerrados. Dá uns 10 abraços.